Fala pessoal, tudo bem com vocês? Professor Murilo aqui, trazendo mais alguns exercícios aí, retomando a questão da regra da cadeia para derivadas de funções de uma variável. Então, bora lá falar sobre isso. Pessoal, seguinte, né? Quando que eu uso uma função de uma regra, né? Eu uso a regra da cadeia para fazer uma derivação, tá? A regra da cadeia, ela é utilizada para os momentos em que a gente tem uma função chamada função composta, né? O que seria a função composta? A função que varia em torno da própria função, né? Ela tem uma segunda função que varia em torno de outra função, tá? Como que a gente identifica isso? Né? Através de relação de dependências. Por exemplo, nessa f de x, essa nossa f de x, o valor dela vai ser retornado quando eu elevar ela ao cubo, né? Porém, para eu conseguir fazer o valor elevado ao cubo, anteriormente eu preciso calcular o que está aqui dentro desse parênteses, né? Ou seja, a função cúbica ela está dependendo do valor dessa função quadrática. Então, isso nos garante que ela é uma função do tipo então composta, né? A função cúbica dependendo de uma função quadrática. Tá? E como que a gente calcula, né, a derivada desse tipo de função? Tá? A gente usa a regra da cadeia. E o que a regra da cadeia ela nos diz? Tá? Toda vez que eu tiver uma função, né, aí do tipo composta, a gente faz a derivada da função de fora e multiplica pela derivada da função de dentro. Tá? Bom, como que é isso, né? Como eu identifico isso? Eu faço o seguinte, né? Eu vou indicar a função de dentro, ou seja, eu percebo que a função cúbica está dependendo dessa função quadrática. Então, vou chamar isso de u. Tá? Então, eu vou ter que u é x ao quadrado menos x mais 1. Essa é a função de dentro. A minha função de fora, eu vou chamá-la de f de u, ou seja, a função que depende da função de dentro. Tá? Nesse caso, eu vou trocar todo esse u, essa expressão de dentro, pelo u. Então, a gente vai ter u elevado ao cubo. Tá? Note que você tem aqui separadamente a função cúbica e a função quadrática. Tá? Como que você determina a derivada disso? Você vai fazer a derivada dessas duas separadamente. Então, eu vou fazer aqui a derivada de u. Derivada de u vai ser a derivada dessa expressão, que é 2x, né? A derivada de x ao quadrado, a derivada de menos x, que é menos 1, e a derivada de 1, que é zero. Vou fazer a derivada da f de u. Derivada da f de u é a derivada de u elevado à terceira, que é 3 vezes u elevado ao quadrado. Tá? O que eu faço? Eu vou pegar essa expressão e vou multiplicar por essa expressão. Simples assim. Tá? Então, a derivada da f de x vai ser dada por, abre aqui um parênteses, né? Você vai ter aqui 2x menos 1 vezes essa segunda expressão. Tá? Então, 3 vezes. Só que note que aqui está em termos de u. Tá? Então, o que a gente faz? A gente vai, no lugar do u, colocar quem é realmente o u. Né? Então, o nosso u ele é o x ao quadrado menos x mais 1. Né? O valor de u que está expresso aqui. Lembrando, o u está ao quadrado, então toda essa expressão vai estar elevada ao quadrado. Nós temos aqui a derivada da função f. Tá? Só por questão de ajeitar, ou seja, não estou derivando, tá? A gente pode organizar esses termos como sendo aqui, no caso, fazer a distributiva aqui, né? 6x menos 3, né? Eu fiz a distributiva, tá? Vezes x ao quadrado, x elevado ao quadrado menos x mais 1 elevado ao quadrado. Tá? Então, eu tenho a derivada da função f. Vamos fazer mais uma. Tá? Temos aqui y igual a 4 vezes a secante de 5x. Então, note que a secante depende do valor de 5x. Então, eu tenho u sendo 5x, tá? E a minha f de u
ela vai ser 4 vezes a secante de u, tá? Que é o cara que eu chamei, que no caso é o 5x. Vou fazer a derivada de u, ela é 5. A derivada da f de u vai ficar 4 vezes a derivada da secante, né? No caso, a derivada da secante é a secante de u, tá? Coloquei seno, né? É a secante de u vezes a tangente de u, tá? Então, agora, para escrever a derivada, eu vou fazer essa vezes essa, tá? Então, y' ou derivada, tá? Vai ficar sendo 5 vezes 4 secante, daí quem que é o u? Né? O u é 5x vezes a tangente de u, o u é 5x, tá? Então, nós temos aqui, só por mérito de multiplicação, né? 5 vezes 4, 20. 20 vezes a secante de 5x vezes a tangente de 5x. Tá? Tenho aqui então a nossa solução, né? A derivada da função 4 secante de 5x. Perfeito? Vamos fazer mais uma. Deixa eu verificar se tem mais uma. Tem. Opa, tem mais duas então. Função y igual a e elevado a cosseno de x. Tá? O que nós temos aqui então? A função exponencial e, ela está dependendo do valor do cosseno. Né? Quanto que vai dar de retorno esse cosseno? Então eu tenho o u sendo a função de dentro, o cosseno de x, e eu tenho a função de fora sendo e, né? E elevado a esse valor de u. Vou fazer a derivada dos dois. Então a derivada do cosseno é menos seno de x. Tá? A derivada da f de u é a derivada da exponencial de base e, que é e elevado a u. Tá? Vou fazer a multiplicação de um pelo outro. Então, nosso y', nossa derivada, vai ser menos o seno de x vezes e elevado a u. No caso, u é o cosseno de x. Tá? O cosseno de x. Temos aqui, então, a derivada da função composta e elevado a cosseno de x. Tá? Vamos fazer o último que eu trouxe para vocês hoje. Então, você tem aqui y igual a tangente do cosseno de x. Ó, tangente do cosseno de x. Tá? Então, o valor da tangente vai depender do valor do cosseno. Né? Então, você tem que o nosso u é o cosseno de x, tá? E que é a função de dentro, e a nossa função de fora, a nossa f de u, é a tangente de u. Tá? Bom, derivada de u, que é a função de dentro, vai ser derivada do cosseno, que vai ser menos seno. Tá? Menos seno de x. A derivada da função de fora, que é a nossa f de u, vai ser a derivada da tangente. E a derivada da tangente é a secante ao quadrado, nesse caso, de u. Tá? Vou fazer a multiplicação de um pelo outro, teremos que o nosso y' vai ser menos seno de x vezes a secante ao quadrado de u. Né? Importante lembrar, quem é o u? O u é o cosseno de x. Tá? Tenho aqui, então, a derivada da nossa função y, né? Tangente do cosseno de x, sendo menos seno de x vezes a secante ao quadrado do cosseno de x. Tá? Pessoal, espero que esse vídeo ajude vocês aí nos estudos de derivadas, principalmente para derivadas de funções compostas. Grande abraço e até mais. Fui!